Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então hoje nós vamos ler um livrinho aqui chamado Aos Pés do Mestre, que é um livro que foi falado para Krishnamurti, né? Não sei se o pessoal conhece, da Sociedade Teosófica. Na verdade ele largou também porque o pessoal estava idolatrando muito ele, que ele era o avatar do momento, né? E Krishnamurti na época tinha 13 anos, quando ele recebeu a didática desse livro aqui por dois mestres, chamados El Morya e Mestre Tucum, o mestre do Raio Azul e do Mestre Dourado, que são os principais instrutores da Sociedade Teosófica, que teve como cabeça-chefe, né, Helena Petrovna Blavatsky, né, Helena Blavatsky. E aí ele recebeu, né, com 13 anos, esse livrinho numa linguagem assim, bem simples. E eu vou, num dos capítulos aqui, eu vou falar mais pausadamente. Então o prefácio que Alcione, o Krishnamurti, aos 13 anos, falou, ele fala assim: minhas não são estas palavras, e sim do mestre que me instruiu. Sem ele, nada poderia ter feito, porém, com o seu auxílio, comecei a trilhar a senda. Tu desejas também entrar na mesma senda, por isso as palavras que ele me dirigiu te auxiliarão, se as obedeceres. Não basta dizer que são verdadeiras e belas. O homem que deseja obter êxito necessita fazer exatamente o que lhe é ensinado. É receita de bolo, né? Se você bota mais fermento, bota mais açúcar, você acaba estragando o bolo. Então, quando Krishna, quando Jesus, quando Buda vem nos instruir aqui nesse mundo, eles falam, né, o conhecimento perfeito. Então nós não temos que ficar racionalizando em cima, mas conhecer realmente através da prática aquilo, né, que é necessário. Então não adianta você falar: isso é legal, nossa, que incrível essa palavra, fiquei emocionado, né, muito, nossa, elevado isso, tá, eu falo assim, mas e aí, você está fazendo o que com isso? Então logo no começo aqui, ele está falando, minha não são essas palavras. Então todo mestre, ele apenas repete aquilo que vem da fonte suprema. No caso o Bhagavad Gita, que é da nossa linha, né, dos Vedas, ele foi falado diretamente por Deus. Então tudo que está ali, como ele fala aqui, tu desejas também entrar na senda. Entendeu? Todo mundo tem, lá no fundo, né, do espírito, ele tem esse desejo de realizar: quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, quem é Deus, né? O que é a morte, o que é a vida, né? Será que eu estou fazendo as coisas legais nesse mundo? Então, Krishnamurti, ele, sobre a inspiração do mestre, ele falou: você também precisa entrar nessa senda. Senda quer dizer caminho, né? Então o homem, para obter êxito, não só nas coisas espirituais, né? Nas coisas materiais, você também precisa seguir aquilo que é receitado, né? Dentro de uma profissão, como eu falei, dentro de uma receita de bolos, você tem que fazer o ingrediente, pelo menos o bolo perfeito, né? Você pode inventar seu bolo que vai ficar solado, ou um bolo diferenciado, mas não é aquele bolo com a fórmula perfeita. Então só Deus pode nos dar as palavras que indicam, né, esse caminho perfeito para a alma. Então esse prefácio, né, Alcione, Krishnamurti está falando, né,
ele dá outro exemplo, ele fala assim, olhar para o alimento, que isso aí já é mais da linguagem da Silva, e dizer que é bom, não satisfaz um faminto. É necessário estender a mão e comê-lo, né? Então, o alimento espiritual, não adianta você falar que você, eu preciso, realmente eu sou um espírito, eu preciso me alimentar disso, mas eu não estou fazendo isso, né? Você sabe, isso é bom, você sabe que isso aí está vindo para o seu lado eterno, mas a pessoa às vezes deixa para depois, aí vai fazendo aqueles planos de futuro, e esquece que a vida só acontece no agora, e que você tem que estar situado no espírito, de qualquer maneira, para que sua vida, aquilo que é chamado futuro, seja uma cocriação divina, de sucesso, de vitória na sua vida, né? Então tem aquela história até de Jesus, né, que o demônio lá na tentação dele falou que se ele transformasse as pedras em pão, né, ele provaria o poder de Deus. Aí ele falou assim, nem só de pão vive o homem, mas sim da adoração de Deus. Então por que Jesus não transformou as pedras em pão? Porque se ele fizesse isso, ele estava usando o poder divino dele para o ego, para a fome dele, né? Mas aí, então nós temos esses tentadores dentro da gente, né? Então todo o nosso poder, todo o alimento espiritual que nós vamos adquirir na nossa vida é para servir ao divino. Por isso que quando Jesus estava no meio de várias pessoas, aí sim ele usou o poder dele de transmutação energética para transformar um cestinho de pão, né, para 5.000 homens, ele conseguiu fazer isso. Então ele usou para o divino. Então essa é a pegada interessante também. Estou sempre acrescentando mais coisas aqui do que está vindo na minha mente, né? Então não adianta você falar que o alimento é bom, isso não vai satisfazer a fome do espírito. Você todo dia tem que fazer a prática espiritual. Então tem que prestar atenção, será que eu estou fazendo a prática espiritual? Será que eu estou enrolando? Será que eu só estou pensando na vida assim, no que eu vou ser, no que eu quero materialmente? Porque tudo isso, independentemente de ser bom ou útil de alguma forma, no auxílio do mundo, isso aí uma hora vai terminar, entendeu? Vai terminar. Mas tudo aquilo que a gente levar para o lado espiritual, vai ser a nossa posse eterna. Por isso que Jesus fala assim, acumula tesouros no céu, onde os ladrões não podem roubar, nem as traças podem, né, minar ou consumir, onde a ferrugem, né, não pode atacar, entendeu? Então todos os dias temos que acumular o crédito espiritual. Então esse tesouro, ele é o nosso corpo mental superior, nosso corpo búdico, é a alma, né? A alma que nós temos que fazer reviver nesse mundo material. Não adianta você perder a alma e ganhar o mundo, entendeu? Então a alma é o tesouro, é o cofre. Então você tem um corpo, você tem uma alma e você é o espírito. O espírito, através da alma, ele mantém essa personalidade. Então cada um é um nome tal, é uma nacionalidade, ou tem um sonho, tem um desejo, mas tudo isso aqui é temporário. Mas a alma não, tudo que você está levando de alimento para a alma, aquilo está se fortificando mais e está se conectando com o espírito, aquilo que você é numa plataforma de unidade. Está entendendo? Até o ponto que você vai conseguir expressar o seu espírito na sua personalidade. Então, a personalidade, ela não é o espírito, mas ela é um veículo de consciência do espírito. E a ideia do conhecimento espiritual, da prática, é que você passe um dia, né, que você tenha essa possibilidade de expressar o espírito na matéria, aquilo que você é na matéria. Isso aí
o Jesus, né, ele é chamado Cristo porque ele expressou o Cristo, ou seja, a união com Deus dentro disso que nós chamamos de matéria. Então São Paulo fala lá na Bíblia, Cristo em vós, a esperança de glória. Então pratique a espiritualidade, busque esse alimento com toda a força, acumula cada vez mais esse tesouro do conhecimento, da sabedoria na sua alma, e aí você vai atingir o estado de Cristo. O estado de Cristo é o estado de união com a divindade que está dentro do seu coração. Aí você vai manifestar isso na sua vida, né, material, ou seja, você vai ser um co-criador perfeito com Deus. Então tudo que você quiser na sua vida vai, automaticamente você vai ter o poder de Deus para manifestar o que você quiser na sua vida. Não vai ter esse negócio, que tem crise, mas porque fulaninho falou isso. Não, o seu poder com Deus é imbatível, é vitória certa em tudo que você quiser. Só que aí tem aquela história do ego, né? Quem estava falando de Jesus, que ele não transformou as pedras em pão, porque aí você não vai usar o poder de Deus para se dar bem. Você vai simplesmente ter os acréscimos necessários da sua vida para você manter uma vida espiritual, né, perfeita, nesse tempo de passagem da sua personalidade, que dura até 100 anos, né, se você cuidar bem. Supõe-se aí que as pessoas do jeito que estão usando o corpo de uma forma tão degradada, tão, né, desrespeitosa, né, com esse templo do espírito, acaba que você, com 60, 70 anos, você já está, né, com a mente Alzheimer, uma opção de doenças aí, porque você não está usando o seu corpo de forma favorável para o propósito pelo qual Deus criou essa forma humana. Então Deus criou essa forma humana exatamente para você usar a inteligência dela para evoluir em consciência, e após a morte desse corpo físico você voltar para a atmosfera espiritual, para o lar original, para o reino onde o espírito pertence, né? Então ele fala aqui, Krishnamurti, né, continuando, da mesma forma, não basta ouvir as palavras do mestre. Não adianta você ficar lendo escrituras, obtendo conhecimento, ser maior erudita em tudo, né? E aí? Como Prabhupada falava, que adianta ser um burro de carga intelectual? Né? Carregar uma opção de livro, mas você é um burrão, né? Lá dentro é um burrão. Eu falei, cara, você está recitando todos os versos aí, você é o bambam do conhecimento, da sabedoria, mas e aí? Você está meditando? Você está internalizando esse conhecimento para saber se realmente ele é verdade ou se ele está manipulado esse conhecimento? Porque a partir do momento que você se volta para o seu interno, esse mestre que ele está falando aqui, minhas não são essas palavras, e sim do mestre que me instruiu. Está entendendo? Esse mestre, os mestres e o mestre que você é, eles estão dentro do seu coração. A partir do momento que você se coloca nessa posição de receptividade, o poder divino se manifesta através do mestre que você é e dos mentores que estão à sua volta, ou dos anjos, ou não sei, de qualquer ser que seja mais elevado do que essa forma humana limitada, né? Então ele fala que não basta ouvir as palavras do mestre, é preciso fazer o que ele diz, atento à menor palavra, ao menor sinal. Então vai chegar em momentos da sua vida que a sua intuição, que é algo além do pensamento, ela vai falar assim, cara, eu preciso fazer isso, eu estou sentindo que essa é a minha vibe, tem algo, eu sei que é isso, né? Não tem explicação, não tem razão para isso, é algo que você sabe. Isso às vezes são os seus mentores, né? Os seres que estão te auxiliando a evoluir nesse mundo, tomar esse caminho determinado, mas que infelizmente as pessoas hesitam seguir porque elas estão numa zona de conforto, ou elas estão assim condicionadas,
né, condicionadas a acreditar que aquilo que o sistema de escuridão, de trevas, em sua sugestão, ela acredita que é verdade. Então a pessoa tem medo de ousar. E Deus fala assim, não, ouse, venha para mim, renda-se, né? Renda-se, que eu estou presente dentro do seu coração. Se você se render a mim, eu vou manifestar para você esse caminho. O seu mestre interno vai se manifestar. Então não basta ouvir as palavras do mestre, é preciso fazer o que ele diz, atento à menor palavra, ao menor sinal. Pois se uma indicação não for seguida, se uma palavra for desprezada, perdidas ficarão para sempre. Porque o mestre não fala duas vezes. Entendeu? Isso é muito importante, porque a partir do momento que você sentiu no seu coração essa vontade espiritual, essa situação onde as coisas tudo parecem favoráveis para a vida espiritual e você não faz, você não está ouvindo ali o que Deus está falando, o que os mestres estão falando, o que o seu coração mestre está falando, então isso aí não vai se repetir, porque quando você está preparado realmente internamente, e tão logo você leia o Bhagavad Gita, ou você leia alguma escritura que tenha uma relevância divina, assim, imediatamente você começa a seguir o caminho. Então o mestre vem, ele surge, ele vê que você está assim mais ou menos preparado, ele fala, e ele observa se você realmente tem vontade, sinceridade de seguir a vida espiritual. Senão ele vai embora e vai para outro. Tem outros aí no universo, tem vários planetas, várias almas querendo entrar no caminho da senda. Entendeu como é que é? O negócio é meio assim, radical. Como diz Jesus, a porta é estreita, né? Então, se você realmente quer encontrar a verdade no seu coração, se você quer se relacionar com Deus, nessa plataforma feliz de existência, de consciência e existência, você tem que realmente tomar atitude na sua vida. Não pode deixar para amanhã, não pode deixar para outra vida. Quantas e quantas vidas você já se prometeu a você mesmo que, não, agora eu vou seguir o caminho espiritual. Não, agora eu vou me iluminar. Agora eu vou sair desse planeta Terra. Né? Quantas vezes, mas aí entra aqui de novo numa forma humana, esqueceu tudo. Seu tesouro, você não teve tesouro, você não lembra. Né? E tem pessoas que já entram aqui nessa forma humana, Krishna fala no capítulo 8 do Bhagavad Gita, que ele já encarna em família de devotos, entendeu? A sua vibração como devoto de uma vida passada, mas que não conquistou o determinado sucesso da vida espiritual, mesmo que você tenha falhado, o seu tesouro está ali, permanente. Então você entra nessa vida e obtém, assim, uma família ideal para você começar nessa forma humana do ponto onde você terminou na vida passada, entendeu? Mas tudo que era material, você, de repente o pessoal traz só karma ruim, né? Por isso que essa vida parece tão miserável, mas não é, essa vida é perfeita, é a gente que está vacilando. Então, olha só, esse livrinho ele é muito importante, porque ele é um indicativo de que se nós queremos realmente entrar na senda, entrar na vida espiritual, e esse livro ele foi escrito para o Alcione quando tinha 13 anos, para que qualquer pessoa pudesse compreender. Então, se uma criança de 13 anos compreende, né, o conteúdo desse livro, é porque ele é muito simples. Então a vida espiritual não é nada complicado, né? Quem complica tudo é a nossa mente, que não quer perder o ego, o falso ego, tá, entendeu? Infelizmente essa energia do falso ego é que nos mantém identificado com esse corpo material, e ele é sem vergonha, é um patife, né? Que nos engana, é um mentiroso que nos engana o tempo todo, né? Então esse ego aí que é o problema do espírito. Na verdade, esse ego, ele não existe. Ele é criado pela ignorância do espírito para tentar viver uma vida material onde ele tenta desfrutar de tudo e ser o senhor de tudo.
Então esse ego, você tem que tomar consciência o tempo todo, que ele não existe realmente. É o espírito que está vacilando. Então nós temos que fazer uma prática espiritual todo dia, sentar em meditação, lembrar que nós não somos o corpo, não somos, né, as emoções, não somos os pensamentos, não somos esse falso ego, que nós somos o espírito, que nós somos partes integrantes de Deus, e que a nossa vida vai se tornar perfeita a partir do momento que você se conectar com Deus. Então qual é a dificuldade? As pessoas têm dificuldade de entender algo tão simples, que você nunca foi e nunca vai ser separado de Deus, porque você é o espírito. Mas como você está se identificando com o corpo material, você pensa que é um ego, você acha que é separado, que seu mundo é separado de tudo, que você tem que conquistar as coisas por você mesmo, né? Que você acha que você que está fazendo um esforço, mas esse ego é falso, ele é mentiroso, né? Então, é o que Jesus fala, de que adianta você perder a sua alma, o seu eu superior, a sua realidade, se você vai ganhar o mundo com algo falso. Então, morreu, acabou, né? Toda aquela ambição, todo aquele orgulho, poder, fama, né? Esses políticos, não só políticos, coitado, é a opção desses caras que acham que são donos do mundo, né? Esse pessoal aí, coitado, está se enrascando cada vez mais. Eles estão roubando a consciência da humanidade de se devotar ao divino, né? Porque um governo perfeito ou uma humanidade perfeita é aquela que é centralizada no contexto divino, de adoração a Deus. O ideal é todo mundo viver nesse planeta Terra buscando o divino, cada um usando o seu talento, né, específico, se auxiliando mutuamente, dentro de um governo santo, com conselheiros espirituais, onde todo mundo, nunca vai faltar nada para todo mundo, e vai todo mundo voltar para o mundo espiritual, né? Ou vai para residências superiores, e de lá vai para o mundo espiritual. Então isso aí é Satya Yuga. Satya Yuga é a era de ouro, onde está todo mundo consciente de Deus, todo mundo faz meditação, o sistema, né, econômico, político, social, tudo é perfeito. Mas agora nós estamos vivendo em Kali Yuga, é a era da escuridão, a era da hipocrisia, a era das desavenças, né, a era de ferro. Então nessa era, tudo está se enferrujando. As pessoas são irreligiosas, as pessoas não estão interessadas, mesmo que você tenha todo o conhecimento espiritual, você, lá no fundo, você não se interessa por isso. Você está preocupado com sua vidinha material, o que você vai ser no futuro. Aí chega um mestre como um Cristo, né, como um Prabhupada, ou como um Buda, fala, tudo isso aqui é impermanente, tudo isso aqui vai acabar. Para que você está pensando no futuro? Vai acabar, a qualquer momento a morte vai, né? Estava até falando aí agora do Gugu, né? O cara adquiriu todo o dinheiro e morreu de uma hora para outra, na hora que ele podia se aposentar, aproveitar todo aquele dinheiro, né? Isso acontece, né? No caso de fama, você vê que o cara é famoso mundialmente, mas aí entra em drogas, porque ele está completamente infeliz. Essas pessoas têm tudo, mas não encontraram a essência, o amor do coração delas. O espírito não pode ser feliz nunca, se ele não estiver conectado em amor com Deus. Entendeu? Então essa é a consciência que a gente tem que ter. Então dentro do seu coração, se você não acredita nas escrituras, se você não acredita em nada, em pessoas que, lógico, hoje em dia Kali Yuga é exatamente isso, a era dos enganadores, dos hipócritas, né? Das pessoas que ficam manipulando, simulando tudo em nome de religião, em nome de política, de tudo, e você odeia isso tudo e não aceita nada. Então você saiba que dentro do seu coração o mestre, ele está lá, e você é o mestre, entendeu? O espírito, a natureza dele é Satchitananda, você já é esse ser divino, entendeu? Você não precisa melhorar nada, você não precisa se iluminar, você já é a luz. Por isso que diz, né? Eu sou a luz que ilumina o mundo. Não tem isso? Essa frase, você já é a luz que ilumina o mundo, né? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Ninguém pode interromper o espírito quando você está situado em você mesmo. Então esse é o ser que você é. Esse ser
ele é completamente integrado com a energia de Deus. A gente dá um exemplo muito legal. Assim, o nosso corpo material, ele pode ser comparado a uma lâmpada, a esse invólucro, né, transparente da lâmpada, né? Aquela, como é que chama aquela coisinha que brilha dentro da lâmpada? Tem negocinho que dá luz. Esse negocinho, eu não tenho o nome agora, que tungstênio, feito de tungstênio, sei lá, que brilha dentro da lâmpada. Aquilo ali é a sua consciência se manifestando pela alma. E a energia elétrica é o espírito. Então a energia elétrica, que é o espírito, ele aciona a alma, aí a luz da consciência se manifesta naquele negocinho, e o seu corpo é só um meio transparente, ou seja, a lâmpada, que ilumina. Então, você nunca vai ter luz se sua alma estiver apagada, ou se não tiver a corrente elétrica. Está entendendo que é legal esse exemplo? Agora, essa corrente elétrica que você existe uma central suprema que supre todo mundo, para acender a sua luzinha da alma e iluminar o mundo físico aqui onde a gente está. Não é legal esse exemplo? Então a gente pode meditar assim, né? Por isso que os mestres usam, né, alegorias, metáforas, para facilitar a coisa. Então você que é o ser que está fazendo com que sua alma manifeste a vontade, que manifeste o discernimento, que manifeste o ideal de vida. E aí essa personalidade aqui, que é feita de mente, emoção, energia e fisicalidade, ela vai seguir o que a alma está idealizando. Mas a consciência que idealiza é do espírito. E a consciência do espírito, ela é uma parte da consciência suprema, de Deus, que está dentro do seu coração. Olha só como tudo está ligado. Por isso que quando a gente cantou aquele mantra no início, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, esse Vasudevaya é a consciência suprema. Então cada um de nós é parte dessa consciência suprema. E o físico, ele tem que manifestar a perfeição de Deus. Então Jesus falava, sede perfeito como é perfeito o Pai que está no céu. Não é isso? Estou falando muito hoje do lado mais cristão, porque o público aqui está mais cristão. Mas é tipo assim, então, você tem que atingir essa perfeição aqui nesse plano da Terra. Só que a sua perfeição tem que estar completamente relacionado ou integrado com esse divino dentro do seu coração. Por isso que Krishna no Bhagavad Gita, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele está dizendo, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, me adora, né, presta respeitos e homenagens a mim, porque eu sou Deus, eu estou no seu coração, eu quero te dar toda a prosperidade, eu quero te dar toda a abundância, todas as bênçãos. Nossa, você é um filho meu, feito a minha imagem e semelhança, você é uma alma linda, e tudo que é meu é seu, você é meu herdeiro de tudo que eu tenho. Está entendendo? Por isso que Jesus fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você começa a ativar esse amor dentro do seu coração, através da prática espiritual, através do desapego, através do discernimento, né? Através do amor, então Deus ele começa a se manifestar, porque Deus ele já é tudo, ele já está se manifestando. Só que você está vivendo na consciência do falso ego. Você pensa que é esse corpo, você pensa que você vai morrer, você pensa que você tem que fazer algum esforço para conseguir as coisas no futuro, e você não entende que você já é uma ideia perfeita na mente divina. E essa ideia, quando você se conecta com o divino, ela se manifesta nesse mundo. E aí você tem um talento. Às vezes o meu talento é falar do divino. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu gosto de cozinhar, né? Mas tudo relacionado com o divino, né? Para quem, né, sabe como eu sou assim, mais intimamente. Então essa que é a bênção da vida, você viver a vida material entendendo que não existe vida material. Tudo é a presença de Deus em vários graus dimensionais, onde a nossa consciência, através de veículos, experimenta e cocria com Deus. Entendeu? Então Deus, ele está cocriando a manifestação material dele através do seu espírito.
Então a gente só tem que entender que a gente está no Espírito, e isso é o mal barato, que nós somos o Espírito, e somos Sati, nós somos esse ser, nós somos a expressão de Deus, nós somos a manifestação viva do divino. Então nós somos Sati, somos Tit, nossa constituição, nós somos a consciência divina manifestada, Satit, e somos Ananda, nós somos a bem-aventurança de Deus. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu, no primeiro verso do Shikshastaka, ele fala assim: nós vivemos no oceano de bem-aventurança. Então, quando você está presente na divindade no seu coração, esse oceano de bem-aventurança você sente imediatamente. Por isso você vive em gratidão. Você não tem mais medo de morte. Você entende que aquilo que é chamado vida, pelas pessoas que estão em ignorância, não é vida, é uma mentira, é um sonho, é um cineminha, uma historinha que as pessoas estão vivendo por sugestão de forças sinistras aí. Que eu tenho que ser um pai de família, que eu tenho que ter filhos, que eu tenho que ter uma conta bancária, que eu tenho que ter uma casa, um carro, e aí você vai se sentir que você tem sucesso, que você conquistou as coisas, né, na vida material, e isso tudo é um sonho, vem a morte e vai tirar tudo. Mas o que vai ficar? Vai ficar aquilo que você, o crédito, né, aquilo que você ganhou na sua busca espiritual, na sua realização espiritual. Então Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sabereis. Você vai conhecer a verdade. Você vai realizar Deus dentro do seu coração. Aí essa verdade vai te libertar da ilusão, da maia, desse desejo pequenininho, materialista, artificial, superficial. Eu não estou falando que é ruim, você pode conquistar as coisas materiais, mas quando você esquece do seu espírito, o seu caminho é ilusório. Agora, se você quer conquistar coisas materiais, ou você quiser desfrutar dessa energia material, não tem problema. O problema é não esquecer aquilo que você é. E não esquecer quem é o proprietário supremo de tudo isso, não esquecer quem é o amigo supremo e quem é o bem-querente, né? O bem-querente, o desfrutador real da existência. Então o processo, no Bhagavad Gita é dito que na sua vida, você primeiro deve oferecer tudo a Deus primeiro, antes de desfrutar daquilo que você está esperando receber. Então não tem problema, é só uma mudança de consciência. Em vez de seu ego falar assim, é meu. Não, ele fala assim, eu sou um servo de Deus e uso a energia de Deus material para servir amorosamente a Deus, e nisso eu também dou uma desfrutada, né? É igual, eu sempre brinco com a praçada, comida. Você não precisa deixar de comer. Mas na hora que você for comer, reconhece que essa comida é a energia de Deus, e que você entra em gratidão, oferece ao divino. Ao fazer isso, você vai espiritualizar aquela energia que é chamada alimento, e quando você come aquele alimento, você está comendo a energia pura de Deus. Então vai beneficiar a sua mente, vai beneficiar, né, o seu corpo, as suas emoções e tudo mais. Porque as pessoas aí no mundo, elas estão em depressão porque elas comem, pensam, sentem sem relacionar isso com o divino. Então no Bhagavad Gita, Krishna fala, tudo aquilo que você come e que não é oferecido a mim se torna pecado, se torna denso, se torna algo, uma energia que vai te desviar mentalmente de estar fixo no divino dentro do seu coração. Então essa é toda a nossa trajetória nesse mundo, né? Nosso sucesso, a nossa vitória é o quê? O que é um ser vitorioso? O Buda fala assim, vitorioso não é aquele que ganha milhões de homens numa guerra, mas aquele que conquista a si mesmo, né? O seu espírito, aquele que consegue domar a personalidade. Então esse é o verdadeiro vitorioso. E no final do Bhagavad Gita, Sanjaya, ele fala a Dhritarashtra, né? Acho que no verso 78, ele fala assim, aquele que está com Deus, no caso aí era
Krishna, né? Aquele que está igual Arjuna em Deus, né? Arjuna era o devoto puro de Deus. Esse terá eternamente vitória, poder extraordinário, opulência e moralidade. Entendeu? Então, se você está com Deus, você já é vitorioso, porque, imagina, é o poder de Deus que está atuando. Você perde o medo. Não faz sentido você acreditar em Deus e ter medo. Fala assim, então você não realizou Deus. Se você realizar Deus no seu coração, acabou o temor a tudo, né? A vitória, imagina, se é Deus que está agindo por meio de você, não tem como ter fracasso. Está entendendo? Tudo, não tem como ter derrota. Então, quando Arjuna estava ali lutando com Krishna, né? Imagina, os guerreiros mais poderosos do mundo estavam do outro lado. E Arjuna estava com um exército fraco, só que ele estava com Deus. Então, Arjuna, ele, né, depois que ele recebeu o conhecimento do Bhagavad Gita, aí ele aceitou, ele se rendeu aos pés de lótus de Deus, né? E aceitou esse conhecimento definitivamente. Ele se estabeleceu na sua posição de kshatriya, de guerreiro, e aí ele facilmente venceu o exército oposto. Então não existe força que possa derrotar uma pessoa que está rendida a Deus. É como Jesus fala, se você tiver fé, você vai dizer aquela montanha ali, remove-te montanha, e a montanha vai remover. Você tem esse poder, né? Igual Jesus, quando viu lá que os devotos estavam assim, com medo das ondas do mar que estavam afundando o barco, assim imediatamente Jesus foi andando pela água ainda, né? A água significa as emoções, e falou assim, acalma-te, né? Homens de pouca fé, vocês não entendem que vocês têm o poder de serenar todas as emoções, né? Então ele serenou as tempestades e tudo, e aí os discípulos, né, que andavam com ele, falaram assim, mas que cara é esse que faz isso? Até os ventos e as tempestades param, né? Então a nossa vida, assim, quando vier, pode vir quanta tempestade vier, eu tenho o poder de Deus para vencer qualquer coisa que eu quiser. Não com ego, você não fala com ego, você fala com a amizade divina dentro do seu coração. Não tem problema, Deus está comigo, vai ser moleza. Não, aí o outro fala, não, mas é esse negócio aí, você não está entendendo, isso aí vai te derrotar, você não está entendendo o perigo da coisa. Eu falo assim, mas não tem perigo, tudo é Deus. Então é assim que a gente tem que se aninhar no amor de Deus, no dia a dia, aprender, se instruir, falar para as pessoas sobre a luz, né? Dar às pessoas a oportunidade de ter o auxílio de qualquer talento que a gente tiver, né? Então esse mestre, né, tem que nascer na forma humana, né? Infelizmente 90% da humanidade ainda é muito animalizada, né? Trabalha muito ainda com instinto, né? Só quer saber de comer, quer saber de transar, só quer saber de dormir e de sobreviver, fazendo alguma coisa, e ao fazer essa coisa ele não vai considerar o outro, ele vai pisar em cima, ele vai humilhar, e ele não quer saber de ninguém. Então é esse tipo de ego que é a humanidade atual. Então é muito difícil assim mudar a humanidade. Porém, né, toda essa hierarquia angelical, arcangelical, nesse momento que nós estamos vivendo nesse momento, eles falaram assim, mas se tiver um mínimo de pessoas fazendo esse trabalho de meditar todo dia. No meu caso, por exemplo, como eu sigo a linha Hare Krishna, né, eu canto, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ao emanar essa vibração ela representa o próprio Deus na forma de som. Então, imagina, eu estou vibrando um som no éter planetário que está purificando tudo. Não há nada mais puro do que você vibrar o nome de Deus. E por isso que Jesus também já deu essa instrução, né? Pai nosso que estais no céu, ou seja, que está dentro do nosso coração, santificado seja o vosso nome. Então, se a gente puder fazer esse processo de santificar o santo nome, e que foi revelado pelo próprio Deus como esse mantra Hare Krishna, que não tem nada a ver com religião, com filosofia, é um presente que Deus nos deu. Vamos tentar fazer isso todo dia. Então também vamos sentar em meditação. Se você
dos mestres ascensos faz a chama violeta, leva energia boa para o planeta Terra, e não fica com medo de nada. Acredita que você está aqui para ajudar no plano de Deus. Não tem o seu plano particular. Você faz o plano de Deus, e aí todo o universo, que é a energia inteligente de Deus, vai te colocar no lugar ideal que você veio nessa encarnação. Você vai fazer algo que ninguém vai fazer por você. E você vai ter um talento ou alguma coisa, né, nesse mundo que só você sabe fazer. Então é isso que você tem que pedir para o divino no seu coração, para te revelar essa sua capacidade, essa sua qualidade de se tornar um servo útil e iluminado nesse mundo material. Né? No meu caso, eu encontrei esse serviço escrevendo, principalmente escrevendo. A vantagem de você fazer esse serviço do seu talento é que você sente o prazer do espírito, Ananda, né? Que estava falando aqui. Você, o espírito que você é sempre feliz, eternamente. É cheio de prazer, é cheio de bem-aventurança. Então você só vai poder sentir isso quando você primeiro estiver conectado com o divino, que é a fonte suprema da bem-aventurança. Nenhum espírito pode ter consciência, bem-aventurança e ser algo se ele quiser viver a parte de Deus. Então você se conecta com Deus, essa bem-aventurança se manifesta. E quando você está feliz no divino e que você entendeu a sabedoria que abarca toda essa questão do planeta, da humanidade, do porquê que esse universo, né? Por que Deus criou esse universo, e milhões de perguntas que fazemos, quando você realiza isso no seu coração, realmente assim, realiza, você entendeu, não tem como você não tentar fazer a outra pessoa, o outro irmão, ou outro espírito que está em ignorância, ser feliz também. Então a sua felicidade vai ser tentar fazer com que aquela outra pessoa entenda a palavra do divino, daquilo que foi revelado, e você tente fazer ou criar nessa pessoa um entusiasmo para que ela pare pelo menos um pouquinho no seu dia a dia, dentro dessa personalidade, e use esse veículo humano que tem essa inteligência maravilhosa para discernir o que é real, o que não é real, e se conectar com o divino. E aí a sua vida vai assim, como falo, vai dar um salto quântico, né? Um salto divino, na verdade, e você vai viver cada dia nessa paz, né? Que fala que é a paz que a pessoa não consegue, né, compreender, né? Essa paz que você está buscando, né? No Bhagavad Gita fala que a felicidade é a consequência da paz. Você não pode ter felicidade se você não está nessa paz de conectividade com o divino no seu coração, e quando você está presente como um Cristo, ungido, né? Cristo significa aquele que é ungido por Deus, aquele que é tocado por Deus, aquele que cristificou a sua vida e agora ele vive para passar esse conhecimento para as pessoas, passar a sua luz, a sua energia, e também pode viver nesse mundo material, entre aspas, assim como uma pessoa normal. Entendeu? Muitas vezes, para certas pessoas é melhor até ficar calado, em silêncio. Mas Deus vai enviar as pessoas para você, no qual você vai se tornar, né, um dínamo vivo da expressão divina. E aí você passa. Esse é o seu maior prazer. Né? No meu caso, o maior prazer é estar escrevendo e estar falando, mas eu não sou muito bom de oratória, eu sou mais de escrever. Falo porque, lógico, quando você é inspirado, você pode falar por horas, mas não é a minha linha, né? Então se pergunte, quem eu sou, né? Como que eu estou agindo espiritualmente nesse mundo? Qual é, assim, Deus me revela para mim qual é o meu talento para que eu possa ajudar ao mundo material, tanto na espiritualidade, como tentar equilibrar, harmonizar a energia das pessoas, e que eu siga a minha vida, né, independentemente de todo mundo, mas nesse entendimento, porque eu quero seguir essa senda, eu quero atingir o mestrado, né, eu quero viver o Cristo que eu sou. Então é nesse sentido que o Cristo fala, eu vou voltar. Ele não vai voltar como uma pessoa, como as pessoas imaginam, né? Ele vai voltar dentro do seu coração.
E ele já sempre esteve presente no seu coração. E você é o Cristo. Então Jesus, quando ele manifestou o Cristo, ele veio só para dar um exemplo do que é esse Cristo. E aí ele passou o conhecimento, né? Porque a natureza do Cristo é iluminar as pessoas que estão descristificadas, que ainda não atingiram esse patamar da iluminação. Então, quando você está vivendo nesse Cristo, que é a coisa mais fácil de atingir, é só você se voltar para Deus no seu trabalho diário, de querer isso, porque você já é isso. Você não tem que atingir, você já é isso. Só que o seu falso ego está fazendo você esquecer disso e viver identificado com a carne, né? Mas como diz lá na Bíblia, o Cristo, ele não fez inimizade com a carne, mas pelo contrário, ele tornou a carne amiga dele, para ele fazer o apostólico, né? O caminho apostólico dele, né? A sua pregação nesse mundo. Entendeu? Mas ele falava, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Então essa é a pegada espiritual. Sempre você tem que lembrar. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa luta. Eu não posso esquecer que eu sou um espírito, que eu sou uma parte integrante de Deus, que Deus está no meu coração, eu estou em Deus, Deus está em mim, eu sou uma parte de Deus, mas mesmo assim Deus é algo à parte de tudo. Isso é conhecimento absoluto. Você só vai entender isso quando você atingir a sua natureza crística. Quando você ir além dos pensamentos, além da razão, além da lógica mundana. Entendeu? Bom, acabei não entrando na parte que eu queria, mas eu acho que, como eu falei para você, tudo que foi falado aqui é para o dia de hoje, né, para as pessoas que estão aqui na egrégora, nessa egrégora aqui, mas o que eu sinto em essência pela superalma, falando no meu coração, tipo assim, não tenho medo, não pense em futuro, viva cada dia em gratidão, em reconhecimento da minha presença no seu coração, e pode deixar que eu estou cuidando de você. Siga o que o seu coração quer. Para de ficar fazendo joguinho com a sua mente, né? A mente, ela te escraviza, ela é mentirosa. A mente, ela bloqueia, ela limita o seu espírito. Então seja essa luz vibrando, né, dentro da lâmpada. Seja transparente na sua capacidade de entender o que você quer. Seja transparente para o mundo. Eu quero isso e pronto. Entendeu? E aí essa luz, essa consciência vai se manifestar de um modo que você nem imagina. E aí quando essa luz entende que é o Espírito que está criando tudo, que tudo é Espírito, que não existe matéria, que tudo é a consciência maravilhosa de Deus acontecendo, né? E que essa fonte espiritual é um suprimento infinito, ilimitado. Deus, ele não acaba, ele não é algo que fornece um pouquinho e... Não, quando você vai com 2 mãos para Deus, ele vai com 50 milhões de mãos para suas 2 mãos, você não consegue pegar. Só que você fala assim, não, Deus, me dá só o necessário, porque se você me der muito, eu sei que a mente, ela é sem vergonha, ela vai começar a pensar em outras coisas e eu vou me desviar de você. Entendeu? Então, Prabhupada falava assim, vida simples com pensamento elevado. Né? Vida simples não significa pobre. Um cara simples, ele pode ter uma Ferrari. Pode ter uma Ferrari, Miata, não importa, mas ele tem uma vida simples. Ele não está deixando o ego dele exacerbar, né? Não tem soberba, né? Mas geralmente não há necessidade disso, né? De você querer ter uma imagem no mundo. Essa imagem do mundo é sempre falsa. A sua verdadeira imagem real do coração é que você é um eterno servo de Deus. Eterno servo. E essa conexão com Deus se dá através do quê? Do amor. Por isso que fala Bhakti Yoga. Yoga, união, Bhakti, amor. Então é isso que Deus vem nos ensinar através do Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, cara. Se torna um devoto meu. Você é devoto que é do Flamengo? É o devoto daquela empresa ali? Você está adorando quem? Aquele artista de cinema lá? Aí Deus fala, pô, você tem que adorar a mim, rapaz. Eu que estou no coração desses atores, eu que estou no coração de todos os jogadores do Flamengo, eu que dou vida para eles, né? Você está adorando semideus, né? Krishna, Deus fala no Bhagavad Gita.
Tem que adorar semideus não, tem que adorar a mim. Semideus, todo o poder dele, todo o poder que você tem, de qualquer pessoa, é eu que estou dando. Então adora a mim para você manifestar a sua potência nesse mundo. Naquilo que você quer, seja simples, não queira ser mais que ninguém, não queira ser mestre espiritual, não queira ser guru, não queira se destacar nesse mundo material. Tem uma vida simples, vive cada dia rendido a Deus, cultivando amor e aguardando a hora dentro da sua programação kármica que você vai sair dessa escola planetária, que é exatamente para você entender que você não é para estar aqui nesse ciclo de samsara, ficar entrando em vários corpos, nascendo e morrendo. Você tem que voltar para Deus, né? E Deus já está dentro do seu coração. Você nem precisa voltar. Se você, né, o reino de Deus está dentro de vós. Você entrou em contato com esse reino, então vida perfeita, né? Mas as pessoas que são imperfeitas, só gostam de lixo, nunca vai entender o que é o luxo nem o que é a vida perfeita. Então o luxo é viver em Deus sabendo que você pode manifestar o que você quiser na sua vida a hora que você quiser. Só que como você vive em amor a Deus, você, na verdade, a maior riqueza que você pode ter na sua vida é o serviço amoroso, né, onde você expande cada vez mais esse amor do seu coração para Deus. Você faz a justiça de Deus nesse mundo. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e a sua justiça. E se você vive assim, você não precisa se preocupar. Pode deixar que Deus está no seu coração, Ele sabe o que você quer antes que você peça. E aí Ele vai trazer os acréscimos. Os acréscimos não são coisas materiais, são as coisas ideais para que você não perca essa vibe, essa vibração de estar conectado com o divino. Entendeu? Então, Haribô, 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 Haribô. E hoje temos aniversário aqui de uma pessoa aqui, nós vamos cantar parabéns para ela. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Gratidão, gratidão, que as bênçãos divinas estejam sobre essa linda que está aqui na reunião de hoje. Muito amor, muita paz. Isso aí, beijo na alma de todo mundo.